Olá pessoal, eu sou Arthur Oliveira, gestor publicitário da Cluster, o novo host da Cluster Podcast, que agora inicia numa nova fase em 2026. Dessa vez estamos aqui com o Bruno, diretor da Cluster, para marcar esse início, onde a gente vai falar sobre o que está matando o ROI nas empresas. Boa, vai ser um prazer falar contigo, Arthur. Vamos trocar uma ideia aí para gerar valor para quem nos assiste, nos ouve. Então, bora, qual a primeira pauta aí que tu quer falar? Boa, beleza. Trazendo um pouco do início, assim, né, sobre quando a gente fala sobre ROI, a gente sabe que muitas empresas hoje elas alocam investimento, né, para determinadas campanhas. Só que no meu ver, hoje em dia, assim, a gente recebe muitas dores que o problema às vezes é o comercial, é o marketing. E eu quero saber um pouco da tua visão, assim, Bruno, do que isso impacta, o que isso impacta diretamente no ROI ou no objetivo esperado dessas empresas, né? Quando a gente fala no topo ao fundo. Assim. Tá, impacta totalmente, né? E não existe culpados, muitas vezes os dois são culpados, né? Comercial e marketing. O marketing acha que está fazendo tudo certo e o comercial também está fazendo tudo certo. Vamos lá, falando um pouquinho do marketing, né? Quando a gente fala de estruturar uma campanha, né, ainda mais com a atualização agora recente da Meta, focado no Andrômeda, o próprio Google trabalha com Machine Learning, tu tem que entregar inteligência para os algoritmos. Né? Então, o que é inteligência? Nada mais é do que conectar, né, dados da geração de campanhas do teu CRM com esses algoritmos. A partir daí, tu vai conseguir entregar potenciais leads mais qualificados. Comercial, por sua vez. Cara, o comercial precisa receber esse lead e atender num SLA, né, um tempo base de atendimento, um service level, não lembro o termo agora exatamente, mas o SLA é um tempo necessário para atender esse lead. Então, a gente sabe, tem estudos que mostram aí que em até 5 minutos é o tempo recomendado para se atender um leads, em alguns casos vai até 15 ou dependendo do que for. Tu vai pegar ali e bater realmente a taxa de atendimento, quanto tempo leva, cara, às vezes leva um dia, uma hora, né, dias. A gente até criou aqui uma solução aqui dentro da Cluster, né, com base em um case do próprio G4, que eles mostraram um aeroporto de leads, que era uma solução que mostrava quando o lead entrava e quanto tempo levava para esse lead ser atendido. A gente criou a mesma solução para as empresas terem uma televisão que nem essa aqui, um dashboard, mostrando quando o lead entra e quando ele é efetivamente atendido. E aí nos surpreendeu que algumas empresas que acreditavam que o SLA delas estava em 15 minutos, 5 minutos, estava em dias. Né? Então, tu tem aí dois problemas. Né? Às vezes o marketing que não faz uma conexão boa de dados e até mesmo na parte criativa, porque hoje, quando a gente fala de uma campanha, ela tem que ser muito criativa. E o comercial que muitas vezes não atende de forma correta, não segue scripts, assim, de novo, os dois lados muitas vezes são culpados e não dá para, né, apenas um culpar o outro. Sim. Eu vejo que muitas das empresas, né, que procuram agências, que procuram a gente, às vezes, elas trazem diretamente a dor, né, do final, de ser vendas, de ser o objetivo esperado, todo mundo quer vender, né? Mas, claro, a gente depende desse investimento para que tenha esse resultado, né? E às vezes eu percebo que muitas empresas que procuram isso, dispõem desse investimento, mas ainda não estão com a estrutura bem preparada para receber esse retorno, né? Ou Sim. Às vezes, ou trazer que o problema foi o marketing, enfim. Mas gostaria de entender também, assim, o que pode ser primordial para essas empresas ou para todas as companhias que necessitam esse objetivo, mas que ainda não possuem a sua estrutura em base, ou estrutura que pode ter atrelado juntamente com uma empresa de MarTech, né? Como a gente cara, vamos lá. Toda empresa precisa ter CRM. Quando eu falo CRM, não é um sistema, mas, cara, pode ser uma planilha, né? Minimamente para ter uma gestão sobre os atendimentos, os leads estão sendo gerados. Tu tem que ter esse controle, né? Se tu não tem isso, tu não tem como medir, né? Medir não é controlado. Isso é essencial para qualquer empresa. Quando uma empresa vai fazer um trabalho de marketing digital, precisa dar bem claro para ela quais são os objetivos que ela, né, quer com aquilo, né, e qual é o ROI esperado, né, retorno sobre investimento. Se não está claro, fica tudo atirado. E aí tem outro problema, né, que é o seguinte, a empresa nunca investiu, ela começa a investir, começa a ter retorno, só que ela não consegue compreender esse retorno, ela não consegue ver os números, ela vai lá e só vê o que está saindo, né, o investimento que ela está fazendo, ela não consegue ver o retorno, por uma falta de entendimento. Os clientes que a gente tem melhor resultado são clientes que têm BI instalado, né? Business Intelligence. Que aí tu consegue ver de uma forma de gestão à vista o que gera resultado e o que não gera. Quando a empresa não tem nem esse nível de maturidade, cara, fica muito caótico. Teve um case que a gente testou, foi um case, mas é uma empresa que a gente testou. Pegamos uma empresa pequena, de pequeno porte, e tentamos aplicar para essa empresa growth. Né? O mesmo growth que a gente aplica para empresas de médio, grande porte, que dispõem do investimento em mídia. E nós aplicamos, né, os mesmos métodos para essa empresa pequena. Cara, o que aconteceu? Essa empresa cresceu 100% de faturamento, aumentou a margem em 40%, tá? Só que os investimentos em marketing dispararam. Tipo, eles aumentaram quase que 100%. Mas assim, a margem dele aumentou. Ou seja, só os resultados que ele estava gerando pagavam
né? Isso tudo auditável por meio de planilha, construímos um BI para gerar mais consciência, né? De novo, a gente estava testando e validando uma hipótese, para gerar mais consciência para esse empresário e, cara, mesmo assim, não viu valor, entendeu? Não entendeu a estratégia que estava sendo feita, o que estava sendo conduzido, como estava sendo conduzido, ele só via os gastos no cartão, no marketing. Então, muitas vezes o problema está até no próprio gestor, né? Que não consegue tangibilizar e entender como direcionar as estratégias, os investimentos para gerar mais ROI. É isso que eu mais vejo hoje acontecendo, cara. Boa. Trazendo até um complemento, né, sobre as soluções que a gestão precisa estar à frente, eu vejo que, como agência, a gente precisa também estar com essa retaguarda bem definida, né? Então, cada vez mais, o controle interno que a gente já possui hoje para os nossos clientes, trazendo à frente de investimento, de retorno, de objetivo esperado, e tendo isso como uma comprovação, como um alinhamento direto com os clientes, enfatiza, né, o papel do marketing e onde que precisa ser ajustado para se ter aquele retorno esperado, né? Em alguns casos eu vejo também que até a projeção de investimento que o cliente pode estar esperando, às vezes entra mais com aquele perfil conservador, não vou alocar tudo agora, mas com essa planilha bem definida, com esses objetivos bem definidos, a gente consegue mensurar ou predefinir, né, qual vai ser o período que a gente vai precisar escalar aquele investimento. Bem como tu trouxeste antes ali, a questão da empresa que foi um case nosso, a gente conseguiu trazer uma porcentagem de crescimento, mas com certeza o investimento acompanhou esse crescimento, né? Então não foi algo isolado, mantido a mesma base de investimento, mas que trouxe mais vendas ainda no final. O problema é o seguinte, né? Tu vai lá e faz todo um esforço porque assim, quando a gente fala de marketing, pelo menos eu trabalho com planejamento sempre prevendo 12 meses. O que é os 12 meses? Cara, tu vai gastar R$1.000 em Facebook, não vai gastar R$1.000, tu vai gastar 12 mil, R$1.000 por mês. Sempre trago a visão anualizada com relação a investimentos. O problema é o seguinte, quando o empresário começa a ter esse resultado, o que ele vai lá e faz? Ele, em vez de continuar investindo na máquina e buscar otimizar, entender os números, cara, o que ele faz é investir no CPF dele. Aí ele vai lá e compra um carrão, compra uma casa nova, entre outras coisas. Quer dizer, muda o padrão de vida. Isso falando de empresários de empresas um pouco menores que não têm um nível de maturidade nível de consciência tão maior, para assim se dizer. E aí, cara, ele sabota o próprio negócio. Isso falando de pequenas e médias empresas. Sabota o próprio negócio. Porque ele não faz uma visão de um orçamento anualizado, compara a ROI e distribui dividendos na frente. Não, o cara começa a dar resultado, o cara começa, muitas vezes, a gastar com o CPF dele, né? E, de novo, uma empresa precisa continuar investindo. Analisar números, né? Melhoria contínua. Cara, analisa números, vê o que tu acertou, o que tu errou e continua investindo para ter resultado. É isso que eu acredito. Mas o que eu vejo hoje no Brasil, muitas vezes é o contrário disso, né? Desse movimento. Eu concordo com isso também e vejo que às vezes parece que a frente do marketing, a frente do nosso negócio, ela traz muito mais uma frente de educação. Porque eu já me coloquei no papel de passar isso para alguns clientes que eu já atendi, que, cara, isso daqui é o que está te dando retorno hoje e isso daqui é o que vai te dar retorno amanhã. Bem como também falar que se tu não fizer isso hoje, se tu não colocar mais investimento aqui hoje, tu não vai ter retorno amanhã e não faz nem sentido mais a gente estar tocando essa operação. Sim. Tudo por conta de previsibilidade e controle. Bem comum isso de acontecer, assim, de terem clientes que venham justamente com o retorno que está tendo sobre o investimento, está indo para o investimento pessoal. Sim. E acaba que não aumenta o lucro da empresa, não aumenta, né, no faturamento da empresa como um todo e desmascara, né, com o marketing, né? A gente traz porque o nosso custo ele vai continuar existindo, caso a pessoa tenha uma agência, enfim, vai continuar existindo esse investimento, mas ele precisa também ter esse balanceamento do pessoal dele com o real, né? O problema é o seguinte, né? O mercado, ele vai ficando escaldado, né? O empresário, às vezes, vai apanhando e, né, ele faz a contratação de um prestador de serviço de marketing, às vezes, ruim, ou ele vai lá e acredita naquele que está com 100 mil seguidores, bombando, e acredita e compra aquela ideia. E aí não entrega um bom serviço, não entrega um bom resultado, e aí, cara, marketing não funciona. Marketing funciona assim, quando tem dados, né, e tu sabe como reinvestir o resultado que é gerado. Uma coisa que mais está acontecendo no Brasil hoje, né, se tu observar, é empresa de papel. O que é empresa de papel? Eu chamo de pirâmide invertida. É aquela empresa que só tá... Cara, se a empresa está divulgando no Instagram dela o tempo inteiro, as vendas que ela gera, eu vendi R$500 mil hoje, 1 milhão, etc. Só fica divulgando as vendas que ela faz, e não o produto que ela entrega, não os cases, os resultados. Cara, desconfia. Desconfia, porque tu vai ficar preso num contrato de 1 ano, vai deixar um monte de dinheiro para essa empresa de marketing, que não vai te entregar resultado, e no final, quem vai ter o resultado vai ser eles, que vão continuar construindo esse modelo de, cara, aqui a gente vende muito, mas é a entrega. Onde é que está a entrega?
né? Então, se tu é empresário, olha bem se quem está contratando está mais preocupado em divulgar as suas vendas ou os seus cases, seus resultados gerados. É isso que eu gostaria de deixar para os empresários se questionarem. Boa. Isso é até engraçado porque a gente lida com um bombardeio, né, de comunicação, enfim, alguns concorrentes, e a gente cada vez é mais difícil de a gente ver cases, de a gente ver construções que foram criadas através de algum prestador de serviço, e também é muito comum chegar essas objeções para a gente, né, de como que eu garanto que vocês vão me entregar um serviço bom? Sim. Como que até fechar o contrato de fato ter essa consideração por parte do contratante de que está fazendo a escolha certa, né? Sim. Que não vai ser decepcionado de novo. Mas assim, tem outro ponto também, né? O que essas empresas gostam de fazer? Essas empresas de marketing que eu tô falando. Cara, eles vão lá constrói um case muito forte e usam aquele case, né, para fazer o efeito cauda longa. Então, pega um segmento X, gera um case ali, entrega muito valor para uma empresa grande. E aí, cara, toda empresa de médio e pequeno porte vai acreditar que ela pode ser o case igual àquela empresa, aquele segmento, e confia, acaba contratando. E aí, cara, aí o resultado não se tangibiliza, né? Então, só é uma preocupação porque, assim, o mercado, ele funciona o quê? Desde que existam empresários que tenham consciência e agências de marketing, empresas de marketing que realmente consigam entregar resultado. Aqui na Cluster, é uma empresa que vai fazer 6 anos agora, em março de 2026, a gente, desde o dia zero que a empresa foi fundada, se preocupou sempre em entregar resultado para o cliente, né? A preocupação sempre foi em gerar resultado para os nossos clientes. Então, a gente até agora há pouco começou um movimento de posicionamento de marketing, de mostrar realmente o tamanho que é a nossa operação, porque isso também é essencial, né? A gente mostrar, a gente já preocupa muito com o cliente, mas a gente também precisa ser, né, o nosso próprio case. Então, isso que a gente tem feito, tem buscado agora fazer para 2026, e até começando esse novo momento agora do podcast da Cluster, né? Boa. Bruno, mudando totalmente a página, assim, no início tu trouxe sobre SLA de atendimento, né, que é um fator de objeção, assim. Queria perguntar o que tu consideraria um SLA crucial, assim, para o pessoal que está nos ouvindo também conseguir entender o que uma empresa precisa ter de critérios para ser estabelecido como uma boa venda, dependendo de algum segmento aleatório, assim, que a gente pode definir. Tá, vamos lá, cara. O SLA de 5 minutos é uma utopia, né? Porque, pô, na prática é muito difícil conseguir isso. Tem que ter um time muito grande, muito robusto para conseguir fazer esse processo muito bem claros. Não estou dizendo que seja impossível, tem muita empresa que consegue executar SLA em 5 minutos, mas, cara, é muito difícil uma empresa de pequeno, médio porte conseguir estabelecer isso aí. Então, cara, ter um SLA, assim, no mínimo de 1 hora, tá? No mínimo de 1 hora, desculpa, no mínimo não, no máximo de 1 hora, seria o correto, né? Porque tu consegue manter a janela de contexto daquele lead engajado, né? Engajado em... Porque assim, vamos lá, pensa comigo, tu fez uma publicidade, tu despertou a atenção, né? Funil, atenção, despertou a atenção e despertou a pessoa para uma necessidade de dor que ela tem, né? Se tu não atender ela no tempo hábil, cara, ela vai no teu concorrente. Tu gastou para impactar aquela pessoa e tá gerando venda pro teu concorrente porque tu não atendeu ela de forma correta e adequada. Uma das soluções que a gente tem implementado em algumas empresas para resolver esse problema, cara, é a implementação de IA, né? De novo, quando a venda não é tão complexa, né? Porque a IA, cara, ela ainda, por mais que tu treine e qualifique ela, não é 100% assertiva. Ela pode dar um deslize e acabar falando alguma coisa que não está muito bem alinhado. Só que o que a gente identificou quando a gente botou IA para fazer pré-atendimento, né? Hoje, em algumas empresas, 40% dos leads vêm fora do horário comercial. E tu só vai ter um humano, muitas vezes em algumas empresas, só no horário comercial. Então, o que a IA faz? Cara, ela dá esse pré-atendimento, mantém a janela de contexto, mantém o lead engajado, né, naquele serviço. O lead, ele é respondido, então ele sabe que alguém vai contatar ele para apresentar o serviço. E aí, cara, consequentemente, num determinado horário comercial, aquele vendedor, ou não necessariamente seja horário comercial, vai entrar em contato. Isso aumenta a probabilidade de conversão. Só que assim, o que é necessário? Cara, tu despertou a atenção de uma pessoa, a pessoa converteu como lead, tenta ser o mais rápido e assertivo possível para atender essa pessoa. O problema é que, às vezes o CRM tá ali, tá piscando, tá notificando e o vendedor não tá nem aí, né? Aí é papel do gestor tomar atitude. Se aquele vendedor tá ignorando o CRM, tá ignorando o SLA da empresa, cara, não tem mais o que fazer nessa empresa. Tchau. O mercado tá aí, a gente precisa de resultado, né? Então o que eu penso hoje é isso, com relação a atendimento de leads versus resultado. Respondi a tua pergunta ou... Sim, ficou bem claro. Inclusive, é comum, às vezes, a gente trazer em alguns clientes o estudo do funil, né? E eu, particularmente, gosto de analisar, às vezes, chat por chat dos clientes, dos nossos clientes. E é normal, tu vê, às vezes, uma demora de atendimento que resultou
para o cliente do nosso cliente a compra do concorrente. Sim. Então é muito comum tu ver isso em mãos, ainda mais com gestão à vista, com CRM, que aí também a gente trouxe que é uma ferramenta primordial para se ter um investimento de marketing. E então tu consegue ver essas coisas e mostrar para o gestor comercial, para o gestor geral, assim, que existe um problema que dá para ser solucionado, né? E claro, essa solução pode vir de A, mas às vezes também pode vir por um ranking, enfim, por uma conversa entre os trabalhadores ali, os vendedores, que possam atingir esse objetivo esperado, né, principalmente de SLA de tempo. Mas também vejo que existem uns critérios de SLA que são as pré-qualificações, né, que a gente traz para alguns clientes, assim. E é normal que quando a gente comece a trabalhar com publicidade, com investimento em mídia, começa a surgir pessoas que definitivamente não são o nosso público dos nossos clientes, né? Justamente pelo investimento. E esses critérios também de qualificação são muito importantes, né? Para a gente, por exemplo, para a nossa parte da agência, ter essa campanha rodando sem problemas, né? Não, é que aí, vamos lá, é a questão de segmentação, né? E aí entra naquilo que eu falei lá no início, tu enviar dados, sinais para os algoritmos. Vamos lá, tu tem uma lista, vou dar um exemplo, tá? Tu tem uma lista de clientes que compram de ti. Tem nome, e-mail, telefone e, sei lá, algum outro dado que eu não lembro agora, tá? Tu vai extrair essa lista e vai enviar, subir no Google Ads e no Meta Ads. Cara, só isso aí já vai gerar uma inteligência significativa para esses algoritmos. Claro, tu tem que ter uma boa base, tá? Não é só tenho 10 vendas, se não me engano é mil linhas no mínimo para o Google e o Meta consegue pegar um pouco menos, tá? Tipo 100, 500 vendas concretizadas. Tu manda aquilo ali, ele já vai ter inteligência. Tá? Só que isso aí, de novo, é um processo manual. Tu vai extrair do teu CRM, do teu processo de vendas e mandar. O que é o mais avançado, que é o que a gente trabalha aqui na Cluster? Hoje a gente conecta nativamente, sincronizado em tempo real. A gente usa Data Lake. O que é o Data Lake? É um lago de dados, como fala, né, a terminologia em inglês. É um lago de dados que está tudo conectado. CRM, Meta, Google, Google Analytics, todos os dados da empresa estão conectados em tempo real. Isso gera uma inteligência em real time, né? Então, cara, é sincronizado em tempo real, ou seja, essa empresa vai ter uma assertividade muito maior na identificação de leads, de segmento de público-alvo. Com isso, consequentemente, a gente gosta de falar que uma empresa que tem um Data Lake instalado, ela tem uma redução de 40% no CAC dela, custo de aquisição de cliente. Entenda o seguinte, gente, CPL, custo por lead, eu quero fazer uma venda. Eu, cara, adquiri 10 leads e desses 10 leads apenas um comprou. Se cada lead me custou R$10, o meu CAC foi R$100. Então, quando tu implementa um Data Lake, tu consegue ter uma redução de mais ou menos 40% no CAC. Significa que teu CPL vai cair. Mas, de novo, para uma empresa estar nesse porte, ela tem que ter nível de consciência, ela tem que ter maturidade digital, ela tem que ter boas ferramentas que permitam essa conexão de API. Então, tome cuidado com as ferramentas que você está contratando. Porque muitas ferramentas no mercado nacional, elas acabam restringindo seus dados, né? Tanto para enviar quanto para receber. A API ela é restrita. Então tomem cuidado com relação a isso, tá? A gente aqui na Cluster está num outro caminho agora, que não é depender só de ferramentas, né? A gente está construindo ferramentas via Vibe Coding, né? Via uso de AI. Isso aí, cara, é algo que vai disruptar totalmente o mercado, já está disruptando, né? Então, essa é uma outra pauta que a gente poderia falar. Mas assim, se tu quer ter resultados, cara, olha para tua stack de ferramentas, olha para teus processos, olha, sei lá, minimamente para como é que tá os scripts de vendas, mas faz uma análise, um overview completo da tua empresa para entender se as boas práticas estão sendo respeitadas e sendo realizadas, né? Boa. Até trazendo um exemplo assim, né, de agências, de mercado em geral, a gente vê que muito dessa parte, né, de agências que não usam Data Lake hoje, elas colocam essa responsabilidade para a pessoa que está na outra ponta, né? Vai trazer a responsabilidade para o vendedor, vai trazer a responsabilidade para o gestor comercial de enviar a base de fechamentos, né? Pensa que até esse crescimento de 40% ali de faturamento da empresa, por não ter esse custo de aquisição, se dá justamente por isso, porque a gente não vai precisar, né, daquele tempo que o vendedor está gastando para ver as vendas que já foram feitas, ou seja, já é o passado da empresa, não é o futuro, não é o que vai garantir a previsibilidade, mas quando se tem Data Lake, quando se tem uma estrutura de agência que possui tecnologia, já tem essas informações direto para o gerenciador sem precisar de um intermédio, né, sem precisar de algo pendente. Então isso traz o fato que para nós, às vezes podem ser coisas simples, podem ser coisas que estão no nosso dia a dia como operação, mas para os clientes é um tempo a mais para eles lidarem com o que importa e terem o resultado esperado, né? E aí, cara, é fazer um cálculo de ROI, retorno sobre investimento, né?
Porra, quanto vai me custar pra botar um Data Lake? Não é caro hoje em dia, tá? Antigamente era muito caro. Hoje em dia, ter um Data Lake, até porque tem tecnologia nacional, é barato, entendeu? É claro, tem que ter... Aí entra o ponto, né? Ter bons parceiros que tenham conhecimento para implementar isso de maneira correta. Tá? Então a gente tem excelentes profissionais aqui na Cluster que fazem implementação e configuração. Agora, tu confiar, né, numa urgência, numa estrutura de uma pessoa só, cara, toma cuidado. Ou toma cuidado com essas empresas que eu falei, que são as empresas de pirâmide invertida, que estão mais preocupadas em vendas do que propriamente em gerar resultado para o cliente, porque é um processo complexo, mas é um processo que, cara, a médio e longo prazo vai te dar um resultado absurdo para tua empresa. Só que, de novo, tu tem que ter consciência, tu enquanto gestor, empreendedor, empresário, empresária, tem que ter consciência com relação a, cara, todos os movimentos que tu tá fazendo pra tua empresa, né? Tu tem que minimamente entender de alguma coisinha. Eu gosto de falar que aqui, quando a Cluster é uma empresa que nasceu como uma empresa de growth marketing, né? Eu gosto de falar que eu sou intermediário em várias skills. Nunca especialista, mas nunca júnior, por assim se dizer, em uma determinada área. Sempre tem um intermédio em cada coisa e quando dá uma dor de barriga, cara, chama o especialista ali, tu continua avançando em linha reta, o especialista vai resolvendo. Lá na frente o especialista te encontra porque ele resolveu o problema. E tu não parou as máquinas, tu continuou andando, né? Então busque sempre conhecimento de forma intermediária, não precisa te aprofundar tanto em alguma coisa, né? Porque às vezes o tempo que tu vai investir te aprofundando num conhecimento único, porque o marketing, o universo do marketing é muito grande, não vai compensar. Investir muito tempo em uma única coisa não vai compensar, né? Quando tem que olhar toda uma estrutura completa de vendas, tributação, entre outras coisas de uma empresa, né, como um todo. Sim. Até me lembro um pouco do meu particular aqui, quando eu fiz a minha primeira entrevista contigo aqui na Cluster. Você perguntou no que eu era bom. Eu respondi que era um pato, que pato voava, pato nadava, pato corria e não fazia tudo bem feito, mas sabia fazer um pouco de cada coisa, né? Então me lembrei desse ponto ali mais particular. Mas trazendo também um pouco sobre dessas frentes, né, de mudanças, de coisas novas a cada tempo, como é que uma pessoa que tem esse perfil mais de gestor, um perfil mais comercial que está por trás da operação, pode ter esses acessos, né, com tudo que está mudando no mercado? Eu até aproveito te perguntando, mas também já respondendo, a gente tem a Cluster Academy agora, que é uma frente aqui da Cluster que traz essa frente de educação, né? Sim. E acho que se puder explicar um pouquinho melhor. Perfeito. A Cluster é um ecossistema de negócios, né? A gente tem várias frentes, tecnologia, marketing, agora educação também. São várias empresas, estruturas e serviços que compõem a operação da Cluster. A gente criou a Academy especificamente para qualificar gestores, empresários, empreendedoras, empresárias, líderes de mercado, profissionais e estudantes. Tá? Qual é o intuito? É uma iniciativa hoje 100% gratuita que a gente pega literalmente a gente abre a caixa de ferramentas. A gente mostra em real time ali para o pessoal o que a gente faz. Como é que a gente aplica os resultados para os nossos clientes ou para nós mesmos. Então a gente compartilha esse conhecimento para elevar esse nível de consciência. Quanto mais a gente distribuir informação, quanto mais a gente tirar mais consciência, mais fácil é para o empreendedor, para o empresário que for, entender o serviço que a gente está falando. Porque a gente fala coisas muito técnicas, muito complexas, mas que são essenciais hoje em dia. Tá? Para tu te diferenciar nesse mercado extremamente competitivo, é essencial minimamente tu entender ou tu ter essas tecnologias. A Academy, né, a gente vai estar lançando alguns cursos gratuitos aí que o pessoal vai poder consumir, vai poder aprender tudo que a gente faz nesse nosso ecossistema de negócios. Desculpa, outra coisa além da Academy, antes tu falou da Academy? Falei sobre o profissional estar por dentro de todas essas Boa. áreas, assim, né? Cara, o que acontece, né, em tempos de AI, né, tu ficar fora do mercado por um mês, a sensação que tu tem hoje é que tu ficou fora por 10 anos. É bizarro a velocidade que a IA está fazendo a transformação no mundo hoje. O CEO da Anthropic agora ele falou que, cara, que o mundo não está preparado para o que a Anthropic está lançando no mercado. Tá? Que o mundo nesse momento não se preparou minimamente para isso. Que o mundo precisa se preparar. Né? Porque, cara, realmente a gente está usando hoje várias IAs aqui dentro na Cluster, várias, né? Cloud, Gemini, ChatGPT, entre outros, né? Isso tem nos trazido uma produtividade absurda. Como é que a gente tem aprendido isso? Cara, literalmente YouTube. YouTube tem todo o conhecimento ali, conhecimento que tu precisa, minimamente só tem que querer buscar, ou às vezes ter um direcionamento, minimamente que seja. A Academy surge para isso, para dar esse direcionamento, né? Nessa quantidade de informações hoje que a gente é bombardeado todos os dias, a gente entra como uma espécie de luz para guiar, né, os empreendedores e líderes profissionais de mercado para como absorver esse conhecimento de maneira correta. Então, assim, o que eu recomendo, tá? Minimamente seja curioso,
e YouTube. YouTube tá com tudo hoje. A própria IA, cara, tu pode consumir tudo na IA, né? Então, muita gente fala que vai acabar os vendedores de curso. Não sei se vai acabar, mas eles estão tomando um outro caminho que eles falam menos em topo de funil e eles estão indo mais para um modelo de consultorias, né? Para dar uma consultoria, mostrar o que eles realmente sabem, porque muitos é só palco, mostrar o que realmente sabem na aplicação de uma empresa. Então, a minha dica é, cara, YouTube, tem tudo no YouTube e IA. Usa a própria IA para consultar. Tem uma dúvida, pergunta para a IA, aí ela vai te trazer ali uma forma que tu pode consultar aquilo ali e aí tu vê maneiras de consumir aquele conteúdo. Boa, não, maravilha. O que eu vejo também assim é que, tudo muda, tudo é novo, mas o que a gente faz com as coisas, né? Eu costumo dizer que o servidor da Cluster ali, ele é ativo desde 2016, né? Então, é um meio que, por mais que mude as coisas, a gente consegue ainda ter acesso às coisas que já foram aprendidas e não tomar, né, essas coisas que já foram aprendidas como o erro, ou enfim. Então, acho que trazendo, né, à frente de mudanças, à frente de coisas novas, acho que é incrível a gente olhar para um tempo mínimo do passado, né? Então, daqui uns 6 meses para trás, é impossível dizer que a gente usa as mesmas coisas que a gente, por exemplo, começou a implementar na semana passada, que já parece que são rituais pra gente, né, dentro da operação. Tá. Cara, assim, eu tava até ontem falando com o Álvaro, que é o nosso CEO. Cara, 6 meses atrás a gente não usava metade das tecnologias que a gente usa hoje e provavelmente daqui a uma semana a gente vai mudar tudo e daqui a um mês também. Então, assim, é tu acompanhar, tentar minimamente acompanhar, né? E, cara, testar. Ter essa mente mais curiosa, né? Porra, hoje tu vai lá, a gente tá entrando na era da hiperpersonalização, né? A gente sai daquela era que a gente dependia de um SaaS, que era uma tecnologia pronta, quadrada, que tu tinha dores e, cara, tu mandar pro desenvolvedor do sistema, preciso que implemente tal coisa, ou faça essa melhoria, ou tô com esse bug, o que aquele sistema te respondia? Vamos analisar, e se for prioridade, no próximo release a gente vai divulgar isso. E o tal do próximo release nunca chegava, porque o backlog de prioridades daquele sistema era o que eles entendiam, né, com base na vasta quantidade de usuários que eles tinham, que tava a dor mais latente é o que era resolvido. Hoje, na era da hiperpersonalização, com os agentes de AI, tu vai lá e pede, cara, construa pra mim um sistema fazendo isso, aquilo, segue essa planilha de exemplo, em 2 toques tá pronto. Né? A gente tem aqui desenvolvido vários sistemas, inclusive a gente está desenvolvendo um sistema próprio da Cluster que vai ser liberado por módulos para todos os clientes. Um dos nossos pilares principais para 2026 é tecnologia. Tecnologia vai ser o principal, nosso sistema próprio, né? Principal pilar para retenção e melhoria contínua, através de processos bem desenhados. Então, o que a gente tem investido muito é tecnologia, porque é o que, cara, é o que vai dominar o mercado, né? Já está dominando o mercado de uma certa forma. Então, assim, minimamente, eu sei que muitas das empresas de pequeno e médio porte no Brasil mal ouviram falar de AI, mal ouviram não, mas mal aplicaram AI na prática nas suas empresas, no máximo estão com o ChatGPT, mas tentem ir atrás, tentem consultar minimamente o ganho de produtividade que tu vai ter aplicando um agente de AI na tua empresa é absurdo. É absurdo. Seja para fazer tarefas operacionais básicas ou seja para fazer tarefas mais complexas. Boa. Acho que a gente vem se caminhando para o fim já, né, do nosso programa. Agradecer a tua presença aí, Bruno. Acho que foi bem produtivo a gente trazer alguns pontos principais. Saio com os principais aprendizados aqui para mim, que SLA é crucial e que toda empresa precisa estar por dentro das mudanças, né? Seja ela IA ou alguma plataforma, e também contar com parceiros que conseguem, né, disponibilizar essas ferramentas, disponibilizar essas tecnologias em primeira mão para esses clientes, né? Boa. Te agradecer aí, agora está começando essa nova fase do podcast. O Arthur vai conduzir, né? Vai conduzir todos os próximos podcasts da Cluster e a ideia é que cada vez mais vocês acompanhem o que a gente está produzindo, o que a gente está fazendo. A gente quer mostrar para o mercado tudo o que a gente tem feito e contar com vocês aí acompanhando nossos próximos episódios. Obrigado, Arthur. Boa. Obrigado, Bruno. Valeu. Valeu.